Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Paula Franco, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Capital, acima de tudo, tem que ser criação de riqueza. E por isso, para mim, capital significa sempre isso. Valorização das empresas, criação de riqueza e criação de emprego. Para que isso aconteça, muitas vezes é necessário que haja uma boa política fiscal. Como é que caracteriza, neste momento, a política fiscal em Portugal? A política fiscal em Portugal é claramente muito penalizadora, quer para as empresas, quer para as famílias e para os portugueses de uma forma geral. Os impostos são demasiadamente elevados para o tipo de rendimentos que existem em Portugal e seria bom revermos um bocadinho tudo isso. Sabemos, obviamente, que é um Estado que tem uma despesa muito grande e que tem uma despesa que tem que ser suportada pelos impostos, não é? E por isso é que a carga também de impostos em Portugal é muito elevada e, portanto, seria bom conseguirmos um equilíbrio entre todas estas situações, porque os rendimentos em Portugal não são compatíveis com taxas tão altas. Sabemos que existem noutros países, mas em que os rendimentos são muito mais elevados. E por isso há uma classe média que é muito pressionada pelos impostos elevados que existem e microempresas que também acabam por não conseguir fazer face aos impostos que existem. Digamos que há um desequilíbrio entre aquilo que se cobra e a forma como se aplica esse dinheiro, é isso? Tem que haver cada vez uma melhor gestão. A riqueza dos países também se cria pelo aquilo que deixam no consumo e por isso é que os impostos elevados acabam por tirar também um bocadinho essa possibilidade. E num país como Portugal, em que temos muito a crescer, muito a acrescentar, essas medidas poderiam ajudar. Agora, sem diminuição da despesa, é difícil libertar rendimento. O Orçamento do Estado foi aprovado recentemente, com algumas alterações, enfim, poucas. Já fiz as contas, estas novas medidas, estas alterações, mudam de alguma forma alguma coisa, nomeadamente neste aspecto fiscal? Mudam algumas questões e acho que foram pertinentes muitas das alterações que foram propostas em sede de especialidade, muitas delas, e havia muito mais, e que não foram aprovadas. E eu destacaria uma aqui, em vez de já pela positiva, iria por uma que não foi aprovada e que eu acho que devia ter sido efetivamente das que seria aprovada, que tem a ver com os empréstimos bancários. Os empréstimos bancários e os juros, que no fundo são uma dedução à coleta do IRS e que este ano vão ter um significado especial no bolso de todos os portugueses, é uma matéria que parou desde 2011. Isto é, só entra como dedução à coleta os empréstimos contraídos antes de 2011. O que é que isto significa? Até final de 2011. E o que é que isto significa? Significa que todos os empréstimos contraídos desde aí não têm significado em termos da diminuição do IRS. E é, de facto, muito injusto. Enquanto os juros foram negativos, isto não era significativo. Agora, com a subida dos juros, era expectável que, neste Orçamento de Estado para 2023, esta medida fosse reajustada. E foi reivindicada. Existiram propostas e realmente não passou, o que acho que foi um erro muito grande, porque acho que, claramente, uma das situações que mais vai penalizar as famílias portuguesas no ano 2023 é o aumento das taxas de juros. O argumento do Ministério das Finanças foi que essa medida só teria impacto depois em 2024. Portanto, que não seria uma coisa muito no imediato. Faz sentido esse argumento? Não faz. O impacto já é em 2022, inclusivamente. Todos nós já sentimos. Quem tem empréstimos já sentiu o aumento dos juros e juros positivos. Sim, portanto, a dedução seria só depois na liquidação do imposto, que seria na liquidação do imposto em 2023. Mas se ela não for contemplada antes, nós em 2024 não vamos poder puxar essa medida, não é? Portanto, claro que só sentiríamos em 2024. Mas não é exatamente assim, porque há uma medida precisamente e por isso é que é estranho esta medida não ter sido aprovada, e esse argumento não me parece correto, porque há uma medida no Orçamento de Estado que tem a ver com a retenção na fonte, e que é quem tem empréstimos bancários e comunica à entidade patronal pode passar para o escalão imediatamente anterior. Ora, se esta medida não vai ter impacto no final, porque são empréstimos contraídos desde 2011, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que no fim vai pagar mais imposto, porque não tem uma medida de dedução à coleta que o proteja. Quer dizer, vai diminuir a retenção na fonte, o que significa que paga menos imposto. Mas se não tem a dedução no final do ano de 2023, vai pagar no fim esse valor que aumenta o rendimento mensal, não é? Aumenta.
diminui o rendimento mensal durante o ano, mas vai pagar no final porque não tem adoção à coleta. Por isso é que não me parece que o argumento do Ministério das Finanças seja correto. Mas essa medida que defende como medida que deveria ter sido integrada nesta alteração ao Orçamento do Estado, seria temporária ou acha que devia de efetivamente voltar, como já existiu? No âmbito daquilo, nós podemos questionar se devemos ter mais ou menos deduções à coleta em termos de IRS. A verdade é que esta existe e só está a ser aplicada a determinados sujeitos passivos que tiveram empréstimos aprovados e que contraíram empréstimos para a habitação própria e permanente até determinado momento. E, portanto, a injustiça dessa situação é que há portugueses a terem deduções diferentes. E, portanto, não é questionar se a dedução deve existir ou não. Na minha opinião, eu sou defensora que sim, porque é um encargo fixo que as famílias portuguesas têm que ter para ter a sua habitação própria e permanente. Portanto, parece-me perfeitamente justa que influencie o IRS a pagar no final. Mas a injustiça deste ajustamento não ter sido feita é que portugueses que têm empréstimos até determinada altura têm um benefício e a partir de determinada altura não têm. E isto traz diferenças desiguais, não é, aos portugueses. E isso é que não acho que seja correto. E as medidas que foram aprovadas em termos de apoio a quem tem crédito à habitação, acha que são suficientes e que terão algum impacto, efetivamente? Bom, a renegociação dos créditos, no fundo, é um bocadinho isso, não é? Não há grandes medidas, senão a renegociação dos créditos e esta da retenção na fonte, não é? Sem pagamento de imposto de selo, não é? Pronto, e algumas situações muito pontuais. Agora, se são significativas, com o aumento das taxas de juros, nada é significativo aqui. Vai ser claramente o ponto onde as famílias vão sentir mais e que lhes vai tirar mais poder de compra. Aliás, isto é uma medida, não é? O BCE aumenta as taxas de juros para controlar também um bocado a inflação e retrair o consumo. E, portanto, o aumento que já existiu é demasiado elevado e que se espera que exista durante o ano 2023 e, portanto, qualquer medida que exista é apenas vai mitigar um bocadinho daquilo que vai ser o grande impacto que vão ter o aumento das taxas de juros nas famílias. Portanto, em termos gerais, as medidas relativamente a esta questão das taxas de juro de muito pouco irão beneficiar os cidadãos, é isso? São pouco significativas. Até porque têm limites também, não é? Relativamente àquilo que é possível fazer. O que seria melhor seria a renegociação dos créditos e a possibilidade, mas isso é tudo muito complexo e os bancos também, não sei se informam de forma tão aberta, porque no fundo os bancos também perdem com essas situações, de forma tão aberta os contribuintes. Vamos então às medidas pelo lado positivo, porque esta é aquela que não foi efetivamente contemplada. Não é? Mas já há outras que foram contempladas. Sim, em termos gerais, e eu vou falar um bocadinho, não só em termos de Orçamento de Estado, mas também em termos das medidas para a mitigação da crise. E então conjugaria aqui duas, uma que já vem de antes e que foi em sede de especialidade também alargada, que tem a ver com a possibilidade de fazer resgates dos PPRs para fazer face a esta crise. Pronto. Esta medida tem dois pontos, um que foi aprovado já em outubro e que já abrange desde outubro, a possibilidade de quem tem PPRs ou PPRs de educação, ou só poupanças de educação, de levantar essas poupanças até um IAS mensal para fazer face ao aumento do custo de vida. Esta medida, que já tinha sido aprovada, já está em vigor desde outubro, foi acompanhada também com uma medida agora em sede de especialidade que vem aumentar a sua abrangência. E vem também, sem qualquer penalidade, alargar aquilo que pode cobrir a prestação do crédito à habitação. Portanto, não limita só o IAS, se for para esse efeito. Portanto, até um IAS já estava aprovada, não tem qualquer limite nem qualquer obrigatoriedade de aplicação. Pode, pura e simplesmente, levantar-se mensalmente aquele valor. Depois, esta da CNC de especialidade vem alargar ao valor da prestação. E, portanto, já pode ir mais além, a valores superiores, se for para esse efeito. E parece-lhe sensato essa decisão? Parece-me sensato. Quer dizer, as poupanças são sempre algo positivo e que se devem manter. Mas estamos numa situação transitória de um aumento considerável das despesas das famílias que pode levar à necessidade de mexer nessas poupanças. E isso não poderia ser de outra forma, porque se houvesse penalidades ou restrições, as empresas não poderiam levantar essas poupanças. Mais alguma medida que gostaria de destacar? Sim. Em termos de IRS, eu também diria aqui positiva e negativa a questão dos jovens. Portanto, foi alargado, aqui aumentou-se a percentagem e dividiu-se por anos e vai sendo gradual a diminuição depois da redução de imposto para os jovens.
Eu acho que esta é sempre positiva, porque, como nós sabemos, um dos problemas que estamos a viver agora também tem a ver com a retenção de talentos e retenção de jovens em Portugal. No fundo, investimos muito na educação dos nossos jovens e temos um país que tem um Estado social que oferece a educação e que permite realmente que os jovens tenham todas as oportunidades para terem uma boa instrução, mas depois não os captamos para ficar cá e para trazer o tal capital, a tal riqueza ao país. E aqui acho que as medidas são boas, são positivas, foram alargadas, mas acho que ainda se podia ter ido mais além. Defendo que deviam ser mais lineares, isto é, sem depender dos anos de término da parte escolar e dos doutoramentos que agora está a alargar a aplicação desta medida, deviam ser mais transversais até aos 30 anos, para que os jovens realmente pagassem menos impostos, e depois também uma medida transitória a seguir aos 30 anos, porque também não pode ser chegar aos 30 anos, que provavelmente é a altura em que os jovens estão a constituir família. O trabalho também cada vez é mais tarde. É mais tarde, vezes, estão a começar a constituir família e depois, de repente, a fatia do IRS ser logo muito mais elevada. Portanto, acho que aqui nos jovens são positivas, o alargamento é ótimo, mas acho que se devia ter ido mais além. Há uma redução ainda no IRS, já que estamos aí, há uma redução de IRS para as famílias, sobretudo nos escalões mais baixos. Houve ali aquela revisão. Acha que é suficiente ou que se devia ter ido mais longe a esse nível? A revisão dos escalões, e que não é completamente linear, portanto, a ideia geral é os 5,1% para acompanhar aquilo que se tenta incentivar a aumentar os salários em Portugal. De facto, se nós olharmos depois para os escalões, nem todos têm esta consequência direta. Mas sim, é positivo, obviamente, que um ajustamento dos escalões e dos intervalos dos escalões até 5,1% é positivo, significa pagarmos menos impostos no final, e isso, obviamente, que tem impacto. Essa medida, eu gostaria também de analisar aqui um bocadinho, e já um bocadinho para o IRC e para as empresas, qual é o objetivo desta medida? É não só retirar, no fundo, um bocadinho da carga fiscal aos contribuintes, portanto, diminuir a carga fiscal, mas o principal objetivo que ela tem e que se pretende, e que há muita vez nas medidas deste Orçamento de Estado uma certa pressão, para que os salários aumentem de uma forma geral. Portanto, o que se quer é incentivar as empresas, que não são obrigadas a aumentar salários, excepto o salário mínimo, a fazer este aumento dos 5,1%. E isso compensa as empresas ou não, fazê-lo? Não compensa, não há nenhuma norma, e era isso que eu ia dizer, por isso é que ia juntar ao IRC. Há um incentivo à valorização, que é uma majoração de 50%, mas que só se vai refletir no imposto a pagar em 2024. Ora, se as empresas já têm que começar a aumentar agora em janeiro, ou durante o ano, enfim, quando decidirem, para ter esta majoração, é tarde não haver um incentivo neste momento, porque estes 50% de majoração não deixam de ser significativos e vai até 2026 para quem o fizer. A questão é como é que as empresas vão ter disponibilidade financeira para o fazer. E aqui há dois pontos importantes que eu acho que se tem que refletir. Primeiro, esta pressão, digamos, que está aqui vertida no Orçamento de Estado, não será suficiente para convencer as empresas a aumentar salários. No entanto, nós estamos a viver outra realidade, que é de uma rotatividade muito grande em termos de emprego e a retenção, voltamos ao mesmo dos jovens, a retenção de talento nas empresas. E aqui é que a pressão é muito grande sobre as empresas e, portanto, na minha ótica e na minha análise, os salários vão aumentar naturalmente pela necessidade de retenção de pessoas e de captar mão de obra. Mas não de uma forma generalizada, eventualmente só em determinados setores. Determinados setores. Embora seja muito mais generalizado do que se pensa, porque de facto a falta de mão de obra em Portugal é quase transversal. Sim, e, portanto, tem setores onde habitualmente não havia. Não havia, exatamente. E, portanto, a pressão para aumentar os salários, na minha opinião, vai ser essa. E as empresas vão ter que os aumentar para reter mão de obra. Não por esta benesse dos 5,1%. Mas claro que tudo vai ajudar depois no fim. Neste momento já não há nenhuma forma para tentar compensar isso, ou seja, uma vez que não foi feito no orçamento, na especialidade... Há sempre. O orçamento, a legislação fiscal não se fecha em termos de orçamento, não é? Ou seja, imagino que a meio do percurso se percebe que realmente a medida não está a ter o impacto que se pretende e que os salários não estão a aumentar da forma como se pretende.
Haveria aqui forma de compensar isso? Há sempre forma. Vamos lá ver. O Orçamento de Estado, e porque é que muitas medidas fiscais são vertidas no Orçamento de Estado, porque tem a ver com a tal elasticidade entre a despesa e a receita, não é? E por isso é que nós temos aqui medidas, porque se tem que fazer as contas em que quando se perde receita ou quando se ganha receita, onde é que se vai depois aplicar. Agora, durante o ano e tendo em conta aquilo que está previsível, a receita vai ter um aumento. Se tudo se mantiver como é expectável, vai ter um aumento significativo e, portanto, o Estado tem tido almofadas, o Governo tem tido almofadas com o aumento do rendimento e em 2022 o aumento do rendimento foi muito elevado, o aumento da receita do Estado com os rendimentos das empresas e dos trabalhadores, com os impostos, e por isso tem margem para criar novas medidas se forem necessárias ao longo do ano, como criou durante 2023, como criou durante a pandemia. Qual é que poderia ser aqui, por exemplo, a medida a tomar para, enfim, ultrapassar esta questão? Mais imediata. Bom, eu acho que aqui, vamos lá ver, o aumento dos salários também traz mais receita ao Estado. E podia haver aqui um equilíbrio de prescindirmos todos deste aumento, não é? As empresas aumentavam os salários e, portanto, prescindiam do seu lucro. O Estado prescindia dos seus impostos e beneficiava-se diretamente dos trabalhadores. Porque cada vez que se aumentam os salários, aumentam, por exemplo, as taxas contributivas e aumenta o IRS. E, portanto, uma parte da fatia deste esforço do aumento vai para o Estado. E, para incentivar este aumento, esta descolagem dos salários, poderia haver um compromisso durante X tempo para aumentos que se considerariam razoáveis e até determinado valor, para abranger, por exemplo, a classe média, haver uma isenção desse aumento em termos de IRS e de taxa contributiva, por exemplo. Ninguém perdia e todos ganhavam. Seria uma forma de responder à inflação, é isso? Respondia à inflação, as famílias, os trabalhadores ficavam com mais dinheiro disponível, o Estado prescindia desse dinheiro, mas também não diminuía a receita porque também não a tinha. Não é? Portanto, era um equilíbrio razoável para todos. Mas isto aqui também, no fundo, é uma sugestão que se dá às empresas, ou seja, não é obrigatório. E o problema está no salário mínimo, não é? Porque cada vez foi subindo mais e se aproximando do salário médio, não é? Portanto, também há essa injustiça aqui que se quer tentar compensar, não é? Mas esta medida ajudaria, porquê? Porque as empresas têm, para além do aumento que têm que fazer face, mas que admito por causa da retenção dos tais talentos e da mão de obra tenham que o fazer, mas equacionem os montantes, principalmente pelo grande encargo que têm em termos de contribuição para a Segurança Social dos 23,75. Portanto, e por isso é que esse equilíbrio ajudaria todos sem prejudicar ninguém. Portanto, uma primeira fase não aumentar ou aumentar só depois de forma gradual. Para esse valor de aumento não haver encargos, para que todos pudessem beneficiar e a economia passasse a absorver tudo aquilo de forma mais equitativa. Ainda no IRS, houve agora vai haver uma alteração significativa nos modelos de retenção na fonte, sendo que um dos objetivos é também dar mais liquidez mensalmente às famílias. Faz sentido este novo modelo? Acha que é desta vez que finalmente o imposto retido se vai mesmo aproximar do imposto devido? São as novas tabelas que vão entrar em vigor só a partir de julho. Portanto, nós já temos, e isso é uma boa notícia, já foram publicadas as tabelas de retenção na fonte a partir de janeiro. Mas, no fundo, vamos ter dois modelos em 2023. Vamos ter um modelo no primeiro semestre, que é o normal, do ajustamento das taxas de retenção na fonte. E este foi o que estava à espera? Sim, este tem o ajustamento, tem o ajustamento, refletindo estes 5,1, não reflete bem, mas ficou um bocado abaixo, mas sim, quer refletir isso. E depois, a partir de junho, então vão entrar as novas regras que se querem aplicar às taxas de retenção. São mais justas, são progressivas, espalham mais a progressividade. Porquê? Porque utilizam taxas marginais, tal e qual como as taxas de imposto final. Situação que as taxas de retenção atual não refletiam. Agora, do ponto de vista da visão do contribuinte, ele vai ter muito mais dificuldade em perceber qual é, se quiser perceber antes ou perante um aumento, qual vai ser a sua taxa efetiva, ele vai ter dificuldades. O Governo e o Orçamento de Estado prevê que no salário e na remuneração, no documento da remuneração, no recibo de remuneração, venha efetivamente a taxa efetiva.
mas quando um trabalhador quer saber quanto é que vai reter e fazer essa previsão, vai ter maior dificuldade. Portanto, eu acho que esta medida, a partir de julho, seria muito bom ser acompanhada com um bom simulador disponibilizado pelo site da Autoridade Tributária para que se possam fazer as simulações, porque não é tão linear. Estas tabelas, que são com taxas marginais, têm, no fundo, uma progressividade em que se tem que ir buscar elementos às taxas anteriores. Claro que há normalmente uma tabela prática que, no fundo, vem com a taxa previsivelmente efetiva menos parcelas a abater, que é distribuída aos contribuintes, que está vertida naquilo que foi publicado, mas que não é tão perceptível como atualmente. Nós irmos a uma tabela e multiplicarmos diretamente o salário por aquele valor. E, portanto, para os contribuintes, até se ajustarem, vão ter alguma dificuldade. E, por isso, embora melhores, embora mais ajustadas à realidade, porque uma das questões que muito se falava e que, enfim, todos nós fazíamos algumas críticas, era que às vezes, quando existiam determinados aumentos que iam parar os escalões superiores, o aumento acabava por ser absorvido pela taxa de IRS e, portanto, ainda se ficava a ganhar líquido menos. Aquilo que esta nova fórmula, a partir de julho, quer fazer é eliminar estas situações e não permitir que elas aconteçam. E, portanto, é positivo, sim. Mas o timing da sua aplicação? O timing da sua aplicação, acho que os 6 meses são mais do que suficientes, portanto, os softwares informáticos vão ter que se ajustar, processamento de salários, mas são suficientes para esta aplicação. Se calhar até podia ter sido antes, ou não? Eu acho que tínhamos margem para ser antes, mas realmente em termos de softwares informáticos normalmente é muito complicado ver estes ajustamentos num curto prazo de tempo e por isso os 6 meses parecem-me razoáveis. No balanço do ano depois não tem implicações esse ajuste entre uma tabela e outra? Terá implicações, porque no fundo o que vai acontecer é que a diminuição, imaginemos que o salário se mantém, a remuneração mantém-se, a diminuição da retenção na fonte agora vai ser menor do que aquela que vai passar a ser a partir de julho. O que significa que no final do imposto tem consequências, porque se o salário estiver mais próximo daquele que vai ser aplicado, ainda tem um reembolso. Se for ao contrário, se a retenção estiver a ser inferior, ainda vai ter que pagar imposto. Portanto, vai sempre mexer. As duas fórmulas são diferentes. Pode haver surpresas para aquilo que as pessoas estão habitualmente Pode, sim. Eu acho que é muito positivo este ajustamento das retenções na fonte no bolso dos portugueses no dia-a-dia, no mês do salário, mas atenção que é importante alertar para isso. Aquilo que era, muitas vezes, um 15º mês que se tinha, que se contava para fazer face a despesas extras, pode deixar de existir. Aliás, a ideia é que deixe de existir, que se aproxime muito mais. E aí é importante que os portugueses estejam alertas para isso, porque deixam de contar com aquela poupança forçada. Pois, é um saborear temporário. Exato. Assim. Voltando aqui à questão dos impostos, ou continuando na questão dos impostos, mas agora no que diz respeito ao IVA. O Governo optou por não abolir o IVA, nomeadamente do cabaz alimentar. Mas não teria sido uma melhor opção para as famílias? Ou a justificação que é apresentada de não saberem se efetivamente as empresas iriam ou não aplicar essa redução faz sentido? Bom, historicamente, aquilo que temos vivido é que sempre que há reduções das taxas do IVA, não se refletem no consumidor final, porque são absorvidas pelas próprias margens das empresas. Não sei se isso será sempre assim, ou será em todas as circunstâncias assim, mas a verdade é que a maior parte dos bens essenciais já tem taxas reduzidas. E, portanto, aí já há um equilíbrio naquilo que diz respeito a essas situações. Poderiam haver outras que ficavam abrangidas, podiam, nomeadamente a eletricidade, que muito se fala, em que poderia ser mais genérica e não só para aquelas situações das primeiras utilizações ou contagens que têm a redução da taxa de IVA para 6%. Portanto, foi feita na eletricidade, parece-me correto, para quem tem consumos menores. Poderia ser mais abrangente? Podia, efetivamente, mas de resto a maior parte dos bens essenciais já estão nas taxas reduzidas. Ainda assim aumentar substancialmente. E no sentido contrário, faz sentido do seu ponto de vista a aplicação do imposto sobre lucros excessivos, nomeadamente nas empresas de distribuição?
Bom, eu, em regra, sou contra a tributação dos lucros excessivos, mas, de facto, aquilo que aconteceu aqui nas empresas de consumo de energia ligadas à eletricidade, etc., são realmente situações que vão para além das regras normais de mercado. Isto é, trabalham em leilões e, portanto, podem ter efetivamente esses lucros excessivos. Então, se esses lucros excessivos existem, porque estão com margens e porque estão com regras da União Europeia que podem ter até 95% de lucro num leilão que acompanhem, em que vão buscar essa margem toda, que não é, de facto, enfim, eu diria, não é justa nesta altura em que todos estamos a sofrer com o aumento no dia-a-dia da eletricidade e de outros combustíveis. E, portanto, nessa medida, parece-me que será justo. Para esse setor, mas para a distribuição, em concreto? Para a distribuição, não, porque a distribuição, vamos lá ver, a distribuição vai ser sempre muito pressionada pelo próprio mercado. São as regras da concorrência. E, portanto, se a distribuição estamos a falar dos bens normais, sim, a logística, não é, digamos assim, e a distribuição já está pressionada pelo próprio mercado. E, portanto, há aqui, como todos sabemos, uma pressão enorme sobre, por exemplo, o produtor em relação aos produtos. As margens das grandes superfícies, enfim, são o que são, porque em escala são muito elevadas, mas não é por tributar esses lucros excessivos que vão, isto é, com o aumento dos preços, que vão diminuir o preço dos bens. Antes, pelo contrário, a tendência será para aumentar os preços. Refletir. Na eletricidade já é uma coisa diferente, já estamos a falar de mercados que acabam por estar um bocadinho condicionados pela própria União Europeia. E, portanto, aí sim, é justo que exista esta tributação, embora, em teoria, não seja favorável a que ela exista. Embora estas empresas também paguem ainda as contribuições extraordinárias e elas continuaram neste orçamento. Continuaram, e por isso é que se questionou muito sobre se seria justo. Só que, de facto, aquilo que se veio verificar é que há em determinados meses, em determinados dias, lucros que são completamente excessivos. E aí, não havendo outra hipótese, é a tributação para tentar controlar um bocadinho a situação e o Estado voltar a pôr esse dinheiro no bolso dos portugueses. Resta saber se o faz. Ainda assim, há entidades, do seu ponto de vista, ou áreas que não são tributadas e que deviam ser? Não, está tudo muito equitativo, não é? Por exemplo, uma das medidas que eu acho que é uma medida que apareceu aqui no Orçamento de Estado, que é muito discutível, que é das criptomoedas. As criptomoedas, como sabemos, ou não sabemos, porque ninguém sabe muito bem o que é uma coisa virtual, não é? Enfim, é moralmente correto pôr esta norma em sede do Orçamento de Estado e a tributação, mas nós já sabemos que elas só vêm para cá se quiserem, não é? Portanto, isto é tudo muito relativo e depois, para além disso, a tributação ficou limitada a quem detenha há menos de um ano. Portanto, e com uma taxa liberatória de 28%, no fundo, como qualquer outro investimento, moralmente é correto, mas vai ter alguma eficácia prática? Tenho muitas dúvidas que tenha. Pois. Mas pronto, é um dos exemplos de que se tentou criar uma tributação para algo que saía fora da tributação. Assim como deve haver benefícios que também beneficiam um pouco, não é? Sim, benefícios que, por exemplo, eu acho que nesta altura do ano, nesta altura em que o mundo está a passar por uma transformação, eu acho que se poderiam ter melhorado bastante as deduções à coleta do IRS. Vamos falar em famílias, porque famílias, de facto, vão ser aquelas que vão ser mais sacrificadas durante o próximo ano. E acho que aqui, face ao aumento todo das despesas, acho que poderiam ter aumentado limites de deduções. Portanto, eu sei que a tendência é um bocadinho para acabar um bocadinho com as deduções. Esta questão dos empréstimos acho que é extremamente injusta, como já falámos, para aqueles que não ficam abrangidos, mas poder-se ter ido mais além no aumento... No valor ou no tipo de abrangido? Para já, eu falei naqueles que já existem. Aumentaria limites, porque hoje o custo é completamente diferente daquele que existia, e aumentaria percentagens. Portanto, normalmente estão ligados a uma percentagem do encargo da despesa que a família tem e depois limita em termos de valor total. Acho que tinha-se tido margem para aumentar as duas situações. E o argumento normalmente é que isso só beneficia pessoas com mais rendimentos, porque é quem consegue gastar mais e, portanto, aproveitar mais as deduções. Quem paga imposto também, não é? Sim, também é verdade. Mas considera que devia haver outro tipo de apoios, como houve recentemente aquele dos 125 euros? Devia-se voltar a pensar novamente no apoio desse género, uma vez que a inflação continua... Claro, a inflação, enfim, continua...
pelo menos até agora, até ao mês de outubro, que é a última referência que temos, a aumentar, não é? E isso é preocupante, embora se diga e se fale que em 2023 vai efetivamente diminuir. Aliás, no Orçamento de Estado aquilo que é previsto são 4%, o que me parece insuficiente para aquilo que vai ser muito otimista. Mas enfim, estas situações do perda, eu diria mais do que inflação, no fundo, nos portugueses, é perda direta de poder de compra, não é? Que se reflete através do aumento dos preços, claro. Como é que se poderia compensar? Eu acho que o Estado não deve nem tem que interferir nesta compensação. É um equilíbrio que o próprio mercado devia trazer. Mas nem sempre é fácil esse equilíbrio existir e por isso é que muitas vezes o Estado é chamado a intervir e tem intervido, portanto temos um Estado social, políticas sociais, que têm servido para mitigar um bocadinho estas medidas. Porque estes períodos de inflação depois ajustam-se pelo próprio mercado. Não é? Nós estamos invulgarmente num período de estagnação em que não houve inflação durante muitos anos. E, portanto, já nos parece esta situação foi toda concentrada nas mesmas alturas. Agora, parece-me a mim que o ideal seria o Estado não ter que intervir, porque acho que aqui nunca consegue intervir de forma a comatar tudo isto, obviamente, que quando são períodos de inflação e aumentos das taxas de juros, as duas situações em conjunto, as famílias vão perder poder de compra e não há nada que as compense. Agora, mitigar um bocadinho estes efeitos, sim, e tem vindo a fazer. A medida dos 125 euros, muito criticada por muitos, enfim, vale o que vale, resolve o problema, não resolve, mas significou muito para os bolsos de muitos portugueses e, portanto, permitiu a muitas famílias terem a possibilidade de ter aquela despesa ou de fazer aquela despesa que não tinham tido possibilidade antes de o fazer. E por isso medidas como essa podem ser positivas, mas não resolvem. Acabam por tirar um bocadinho o sufoco naquele mês, porque eu tenho defendido, e quando se disse que que aquilo chegava a famílias que não precisavam, foi a primeira vez que uma classe média foi abrangida por uma medida, não é? Portanto, eu acho que a classe média é sempre a classe que é mais pressionada porque tem muitas obrigações, não tem benefícios porque não está dentro das classes mais baixas e, portanto, acaba por ser aquela que mais sofre com esta pressão e teve pela primeira vez um benefício. E um benefício que não podemos ignorar, que um grande número de famílias portuguesas não chega com 125 euros ao fim do mês. E, portanto, é significativo. Foi uma vez, não resolve o problema, claro que não. Se vier mais uma vez e se for feita uma medida semelhante durante o ano 2023, claro que ajudará as famílias portuguesas. E é de prever que assim aconteça face ao facto de algumas das sugestões que aqui trouxe não terem sido contempladas no orçamento, não é? Relativamente às empresas, o orçamento foi um bocadinho parco em relação àquilo que as empresas gostariam. Era muito importante a redução do IRC, como o próprio Ministro da Economia chegou a admitir, mas ele aparece no orçamento um pouco mascarado só em função de... O que é que acha que na prática vai acontecer relativamente às empresas? Bom, em regra, os orçamentos de Estado nunca são tão simpáticos para as empresas como são para as famílias. Pensam sempre muito mais em termos objetivos e sociais do que em termos empresariais. Mas acho que efetivamente se poderia ter ido mais além. Porque é muito importante que as empresas sintam sinais de confiança, porque as empresas criam emprego. E as empresas também é necessário terem algumas medidas que as ajudem a suportar e a conseguir ultrapassar as dificuldades que vão existir durante o ano 2023. Nós não sabemos e o ano 2023 é um ano muito indefinido. O ano 2022 para as empresas correu muito bem, houve receitas além daquilo que era expectável, houve procura para os serviços, aumentos significativos da procura como nunca tinha existido, portanto superaram-se muito os números de 2019. A recuperação pós-pandemia foi a recuperação pós-pandemia e também a deslocalização de alguns mercados com a guerra, enfim, acabámos por ser beneficiados de alguma forma com esta pressão. Não podemos excluir dois fatores que eu acho que são relevantes nas empresas, as empresas mudaram comportamentos pós-pandemia, mudaram comportamentos também forçados pelas situações do mercado, falta e escassez de bens,
de matérias-primas e falta de mão de obra levou-os a reajustar muito a sua forma de negócio, diminuindo em algumas situações o negócio, mas aumentando as margens de lucro. E eu acho que esse é o caminho que as empresas portuguesas têm que fazer, têm que aumentar as margens de lucro para se poderem tornar, têm que se tornar mais sustentáveis, porque se querem aumentar salários, se querem equilibrar e reter talentos, se querem conseguir competir com a compra dos bens que são cada vez mais escassos a nível mundial, as empresas portuguesas têm que aumentar as margens, senão não o conseguem fazer. Mas o consumidor final vai pagar essas margens, não é? Tem que pagar, repare, tudo está a sofrer um aumento. Eu acho que também há muita especulação nestes aumentos, obviamente, pela indefinição que existe, mas este ajustamento é necessário. Nós não podemos pedir que exista um aumento de salários se as empresas não tiverem aumento das margens. Repare, tudo aquilo que se está a pedir e a exigir às empresas vai-se refletir também no aumento dos preços. Só que este equilíbrio tem que ser feito, porque o salário mínimo está a aumentar, como disse bem, o salário médio aproxima-se do salário mínimo. E é isso que não é desejável num país. Ora, as empresas têm que refletir isso. As empresas portuguesas não são empresas tão lucrativas que possam ir buscar ao seu lucro. Principalmente as microempresas e as pequenas empresas não têm praticamente margens de lucro e não nos podemos esquecer disso. Com ou sem apoio do Estado, acabarão por fazer isso, é isso? Tem que fazer, porque se tem que fazer face ao aumento, reterem talentos, conseguirem bens que estão mais escassos e mais caros, isso vai se refletir no aumento dos seus preços. Isso não há volta a dar aqui numa conjuntura que é mundial e muito mais europeia até do que mundial. E, portanto, claramente estes fatores vão levar a que as empresas tenham que reestruturar. Mas podem-se reestruturar de forma positiva, trazendo realmente, se calhar, uma diminuição de serviços que prestam, mas melhores serviços e com margens melhores. Porque isso é fundamental para que a economia cresça, para criar riqueza. Se as empresas não tiverem margens, não criam riqueza. E é isso que é importante. As empresas em Portugal, e eu acho que a pandemia serviu muito para percebermos isso, tinham poucas margens, poucas almofadas financeiras. E isso, hoje em dia, é uma realidade que se quer alterar. Mas esse desenvolvimento também poderia ter sido apoiado pelo orçamento, ou seja, poderia... Com a diminuição do IRC, por exemplo. O IRC, eu sou defensora da descida do IRC, percebo e acho muito bem que o Sr. Ministro da Economia defenda a descida do IRC, ele é o Ministro da Economia e, portanto, a Economia percebe-se que seja assim, percebe-se que também existe um conflito com o Ministro das Finanças, as finanças têm que pensar na receita e, portanto, isso é perfeitamente saudável. Mal era, na minha opinião, mesmo fazendo parte do mesmo governo, se não fosse assim, porque eu acho que cada um tem que defender, de facto, aquilo que é intrinsecamente, obviamente, depois numa decisão conjunta, mas tem que se fazer pressão, obviamente, para cada uma das situações que se pensa que resolvem assuntos. Portanto, a descida do IRC acaba por ser uma medida que vem trazer alguma pressão sobre as empresas, claramente. Porquê é que poderia ter ido mais além? Existiu uma descida de IRC este ano no Orçamento de Estado. Portanto, há uma medida que vai trazer um alargamento da taxa dos 17% até aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, que atualmente eram 25 mil euros. Portanto, no fundo, as empresas que tenham até 50 mil euros de lucro tributável vão pagar menos 1.000 euros. Na prática vai-se refletir em 1.000 euros. Já pagavam menos 1.000 e agora têm mais 1.000. Portanto, no fundo é 2.000 euros de benefício, que é isso que têm com a aplicação da taxa dos 17%. Agora, nós temos que ter noção, e porquê que sou defensora, que a taxa do IRC poderia ter ido mais além e descer. Primeiro, porque não tem um grande impacto na receita. São poucas as empresas portuguesas que pagam impostos. E, portanto, não tendo este impacto tão grande, poder-se-ia ter mexido até para mudar mentalidades, formas de estar, formas das empresas quererem contribuir mais em vez de terem desmesuradamente custos, por isso é que também não têm grandes margens, e começarem a aplicar-se mais em terem margens, em terem capitais próprios, e esse dinheiro que iriam poupar no IRC a entregar ao Estado, e também não é preciso dizer que esta medida só beneficia quem pagar impostos, quem tiver lucros, não é? Esperemos que seja o objetivo de todas as empresas. Se fosse por essa via, moralizava mais o sistema e não afetava a receita. E incentivava o investimento em Portugal, as empresas deixavam ter essa pressão do IRC final. A propósito do investimento em Portugal, que argumentos fiscais é que daria uma empresa que pretendesse investir em Portugal?
Olha, hoje em dia, com a complexidade da legislação fiscal portuguesa, é muito difícil explicá-la a empresas estrangeiras. Eu acho que, e aqui eu diria que é quase uma questão de fé, ou porque somos um mercado que ainda tem outros benefícios que não os fiscais, que leva as empresas a virem investir em Portugal. Se for por mecanismos fiscais, as empresas não vêm investir em Portugal. E não é só pela tributação ser elevada, ou ser mais baixa, ou ser mais alta, não. Aquilo que afasta o investimento em Portugal, do ponto de vista fiscal, porque se formos a ver do outro ponto de vista burocrático e de outras, enfim, questões burocracias estatuais e relacionadas com parte de alvarás, licenciamentos, etc., isso então ainda é pior se entrarmos por essa área. Agora houve medidas também nessa área do licenciamento. Pois, pronto, vamos ver como é que depois se aplicam exato. E como é que melhoram a vida das relativamente empresas. Mas a questão fiscal é muito complexa. Existe uma falta de confiança muito grande no sistema fiscal português. Isto é, nós hoje temos uma medida em que as empresas se baseiam nela para tomar determinadas decisões e daqui a um ano já pode alterar. Essa, no fundo, falta de confiança que existe leva sempre a muitas dúvidas. Portanto, ou uma empresa vem investir em Portugal porque acha que Portugal tem o cenário próprio para aquilo que quer ir, para os seus objetivos, mas nunca virá por questões fiscais. Não é um país em que todas as regras fiscais sejam favoráveis para as empresas. Não. Nem em matéria de benefícios para investimento estrangeiro não há essa abertura? Há, por vezes, particularmente, não vertida em termos gerais para todas. E uma alteração, precisamente, que está agora em cima da mesa, tem a ver com aquele benefício fiscal do CIFID para a investigação e desenvolvimento empresarial. Acha que é preciso aí prevenir abusos e, de facto, mudar alguma coisa? Olha, eu acho que é muito difícil fazer investigação e investir em investigação e desenvolvimento em Portugal. Portanto, o CIFID é um incentivo, um benefício fiscal que é pouco utilizado, gostaríamos que fosse muito mais e seria ótimo ser muito mais utilizado. E é um dos mais utilizados, mesmo assim. Utilizado, mas por um número muito pequeno de empresas. Okay. E por isso acho que os abusos que existem têm que ser fiscalizados, se eles existirem. Não acho que exista um abuso, acho que é uma boa medida no sentido de incentivar precisamente ao desenvolvimento e à investigação. Há outros benefícios fiscais e também houve uma alteração estrutural nos benefícios fiscais para capitalização, por exemplo, em que a DLRR revoga e aumenta o incentivo na capitalização das empresas. Eu sou aqui um bocadinho crítica em relação a esta mudança. Aquilo que o Governo apresentou nesta junção destas duas medidas é que as empresas vão beneficiar mais. Eu diria que as grandes empresas vão beneficiar mais porque estavam excluídas dos outros e agora passam a estar incluídas. Mas para uma microempresa não me parece que essa seja o cenário. O benefício da capitalização não é muito eficaz para as pequenas empresas? É diferente, não é? Portanto, ele tinha um benefício, por exemplo, em relação àquele que se vai manter, tinha um benefício de 7% em que tinha uma dedução até 6 anos, agora passa a 4,5%, que pode depois ser majorado, até 10 anos. Se virmos no longo prazo, até pode ter algum benefício, mas o problema que nós temos hoje em dia é capitalizar já, é melhorar os capitais próprios das empresas já. Por exemplo, a dedução dos lucros retidos e reinvestidos, que vai ser revogado e que, no fundo, o Governo diz que conjugou os dois neste novo incentivo, não me parece que seja tão realista. Primeiro porque este novo incentivo é mais complexo. Logo, as empresas vão perceber menos como é que o aplicam para procurarem as soluções para terem esse benefício. E este, por exemplo, dos lucros reinvestidos era um bom incentivo, porque era um incentivo muito simples, em que não se distribuía lucros e aqueles lucros seriam para reinvestir. Claro que nem todas as empresas precisam de reinvestir constantemente, mas para aquelas que precisassem de reinvestir era um incentivo importante. E agora complicou-se, é isso? Agora complicou-se. Juntaram-se os dois, estão os dois, mas estão mais a longo prazo. A longo prazo pode, efetivamente, nas minhas contas, eu não consegui ter nenhuma situação de micro e pequenas empresas que atinja o valor dos dois benefícios atuais. Nas grandes empresas, sim. Uhum. Só em relação ao CIFID ainda, acha que deviam ser retirados os incentivos ao investimento indireto? Que é a questão, é uma das grandes questões que está a ser debatida. Sabe que isto, onde está o dinheiro, não é? Acaba por ser onde se conseguem buscar mais benefícios. E às vezes em quem menos precisa.
não é? Nomeadamente, e a discussão que se passa muito tem a ver com fundos e com situações indiretas. De facto, eu acho que os fundos são, e têm por regra, muita especulação por trás. E distorcem muito o mercado. Portanto, eu aí não posso deixar de achar que, de facto, devem ser controlados esse tipo de benefícios. Mas controlados ou eliminados? Eliminados. Relativamente ao envio pelos contabilistas do fecheiro SAF, que é um fecheiro, enfim, normalizado, para que se entenda que permite exportar toda a informação fiscal e contabilística da empresa, ele foi adiado para 24, com referência aos rendimentos de 23. As empresas estão preparadas para, a partir de 23, já prepararem a informação para depois poderem disponibilizar essa informação à autoridade tributária? Não, de forma nenhuma. Foi prorrogado e vai ser prorrogado. As empresas não estão preparadas, mas não é eu diria mais, não são as empresas que não estão preparadas. O sistema não está preparado. Portanto, o sistema começou mal, o SAFT da contabilidade começou mal, começou com uma intervenção direta fiscal sobre a contabilidade e a contabilidade tem a sua autonomia. E, portanto, quando se quer influenciar e se quer intervir em algo cuja informação é para vários utilizadores e que se quer, no fundo, espartilhar para que a informação seja só para o Estado, tem tudo para correr mal. E o sistema correu mal desde o princípio. Portanto, a forma como se criou não é execuível do ponto de vista prático. E, portanto, ainda tem que se criar muitas alterações se realmente o Estado insistir nesse caminho. Mas acha que não devia de insistir, que devia ficar pelo caminho? Eu acho que o SAFT-T pode ter muitas vantagens para as empresas, para a administração fiscal e para todos, para toda a sociedade, desde que respeite cada uma das partes. Até agora só se pensa numa, que é a informação para a autoridade tributária e o dito controle, porque com base nisso justifica-se tudo, combate à fraude e evasão fiscal. E não é verdade que este ficheiro vá servir só para isso, ou que tenha que servir só para isso. Todos os intervenientes têm que sair beneficiados deste processo. E este processo começou mal por isso. Não pensou nas empresas, não pensou nas simplificações, pensou naquilo que é o objetivo da autoridade tributária. Portanto, tem que ser repensado, porque quando se mexe em processos desta dimensão, tem que se pensar em todos os intervenientes. Isto é uma medida que já vem de há alguns anos, já nem sei há quantos, mas pelo menos 3 ou 4. Ainda é preciso mais tempo para operacionalizar a questão do ponto de vista informático, é isso? De tudo. Não é possível neste momento, ele não é execuível. Ele não tem vindo a ser adiado só porque não se concorda com ele. Tem vindo a ser adiado porque ele não é execuível. Porquê? Porque há 2 codificações, nós temos um código de contas e temos taxonomias, há uma tentativa de uma parametrização das demonstrações financeiras, que no fundo é a essência das empresas vertida na sua informação financeira, e isso não se consegue espartilhar. E alguma vez vai ser execuível? Tem que se avaliar, mas não desta forma tão intromissiva em termos de lançamentos e de restrições. Mas vocês estão a colaborar com o Estado está a colaborar convosco ou estão a bloquear a ação do Estado? Nós nunca bloqueamos ações do Estado, fazemos sempre parte da solução. Agora, as soluções têm que ser equilibradas e é isso que temos estado. Temos estado sempre a trabalhar com o Estado. Aliás, nós avisamos o Grupo IES e o Estado e a Secretaria de Estado desde o primeiro momento que, como estava, não era execuível. Porque é muita informação que o Estado também quer ter, é isso? Esse é um segundo ponto. Ainda nem chegámos a isso. Só estamos a falar na possibilidade técnica da execução. Nós avisamos desde o primeiro momento que ela não seria execuível desta forma. Partiu-se muita pedra, como se costuma dizer, chegámos e avançou-se e hoje está-se num caminho completamente diferente. Mas, lá está, começou-se com uma propotência de que a fiscalidade vai mandar na contabilidade. Isso não pode acontecer. Há normas próprias que se têm que cumprir. Há normas que se têm que aplicar. E, portanto, há uma intromissão demasiado elevada da fiscalidade na contabilidade. E quando diz que vai ser prorrogado, tem indicação nesse sentido do Ministério das Finanças? Conversamos constantemente sobre isto. Para além, tenho a convicção por 2 motivos. Porque não é execuível. Se nós não vamos ter balanços de abertura em 2023 que já cumpram regras e que sejam ajustados àquilo que é, portanto, se eu não tenho balanços de abertura no ano 2023, para o ano 2023 já não será possível. Portanto, para 2024 já não será possível, é isso que está a dizer? Para a entrega em 2024 já não será possível. Portanto, primeiro, isto tem que começar no início do ano. O balanço de abertura
de uma empresa no sistema informático já tem que estar ajustado e com a possibilidade de cumprir as regras. Portanto, temos sempre que estar a antecipar um ano para que isto seja execuível. Temos praticamente a chegar ao final, temos que tentar aqui ver se conseguimos ainda Mas colocar ainda a última algumas questão que questões disse do TAP, da questão do da SAF. informação. Exato, excessiva. E eu pedi-lhe para juntar essa questão da informação uma outra que, enfim, digamos, similar, que tem a ver com o beneficiário efetivo e com a decisão também do Tribunal Europeu dizer que é demasiada informação para todos, a possibilidade de consultar por todos o beneficiário efetivo. Bom, aqui em primeiro lugar, só fazer aqui a ponto do SAFT em relação aos dados, eu acho que são excessivos. Mas é um ponto já mais das empresas, não são os contabilistas, obviamente, que têm que dar a sua opinião sobre este assunto, mas do ponto de vista empresarial, aquilo que eu acho é que é um excesso de dados. E o excesso de dados nunca leva nada a bom porto. Acho que tem que haver um equilíbrio, mais uma vez. O que está no SAFT-T é uma intromissão dada a dado, lançamento a lançamento, quando, na minha opinião, tem que ser em saltos. Como em tudo se trabalha em saltos. Esta intromissão não é admissível para as empresas, na minha opinião. Excesso de dados, RGPD, se for analisar Pode até com ser rigor. inconstitucional ou não? Constitucional não diria, porque no fundo é um apuramento do lucro, está a ser feito de forma normal. É intromissivo. Eu diria mais que terá a ver mais com a questão do RGPD. Quer dizer, protege tanto em relação a umas situações e depois de repente abre-se o leque completo. E acho que há sempre algumas questões empresariais que têm limites naquilo que é a partilha da informação. Mesmo para o Estado. Só em caso de inspeção é que é admissível, porque aí é para detectar algumas situações anormais. E, portanto, é aí que o Estado deve atuar e deve ter meios para isso. Não é substituir os meios por um excesso de informação de todos. E é o mesmo que se passa com o beneficiário efetivo, por exemplo? Pronto, o beneficiário efetivo. Bom, nós em Portugal, quando adotamos diretivas, temos sempre a tendência para ser mais exagerados e exigentes em relação às medidas. Desde o primeiro momento que nós defendemos sempre que o beneficiário efetivo, em primeiro lugar, só devia ser comunicado, isto do ponto de vista da partilha da informação, quando houvesse situações que contrariassem aquilo que era a informação inicial. Isto é, só quando existia um beneficiário efetivo diferente dos órgãos de administração e de gerência é que tinha que se comunicar. E não todos a terem que comunicar. Isto é um custo para as empresas que não faz qualquer sentido. É um encargo, as empresas desconhecem estas obrigações e depois são sempre apanhadas em incumprimento porque é um excesso realmente de informação que todos os anos tem que ser confirmada. Aliás, até de final de dezembro, as empresas têm que confirmar o registro do beneficiário efetivo. Portanto, não faz sentido nenhum. Quanto aos dados e ao excesso de informação, claro que a partir do momento em que se quer pôr isto num sistema público, transparente e aberto, que toda a gente deve ter acesso à informação, é intromissivo nas empresas, lá está outra vez. É igualmente intromissivo. É igualmente intromissivo. O que o Tribunal Europeu de Justiça agora veio dizer foi que não é suposto toda a gente poder aceder, mas isso reduz também a transparência, não é? Reduz a transparência, mas lá está, a transparência tem que ser equilibrada. Nós já temos hoje em dia em Portugal todas as contas das empresas a serem publicadas através da IES. Isto não existe praticamente em país nenhum. E repare, é uma obrigação da diretiva, mas os próprios países entendem que devem proteger as empresas do excesso de informação que é partilhada. Hoje em dia, em termos concorrencial, há demasiada informação a ser partilhada. A transparência não quer dizer que seja só por partilha de informação. A transparência existe porque as empresas transmitem informação aos seus utilizadores QB sobre aquilo que é a sua atividade. Não tem que ser excessiva. A transparência, e por bem da transparência, lá está. Há 3 fatores que levam a que se utilize tudo para excessos. É a transparência, é a questão das empresas terem que partilhar toda... Agora perdi-me um bocadinho, mas é a questão da transparência e a questão da fraude fiscal. Desculpa. Estes 2 chavões, fraude fiscal, evasão fiscal e transparência, acabam por cobrir tudo e dar razão e vir suportar tudo aquilo que é em excesso sobre o que se pretende das empresas. E acho que são dois chavões que são demasiadamente utilizados para aquilo que é o objetivo final. E demasiadamente graves para... Intromissivos em excesso. E não trazem mais-valia à economia, nem às empresas. E nem trazem a transparência, que é um dos fatores de base. Relativamente ao PRR, queria-lhe colocar aqui uma questão que tem a ver com o controle das próprias contas, porque a estrutura de Missão Recuperar fez um acordo com a Ordem dos Revisores de Contas para a análise do conjunto de investimentos.
Porquê que não fez acordo idêntico convosco, ou não faria sentido? Não, fez acordo idêntico connosco ainda antes de fazer com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Tentei procurar isso e a fiquei Ordem dos na dúvida. Contabilistas Certificados foi a primeira a fazer o protocolo com o Recuperar Portugal. O protocolo está em vigor. Mas estão a executá-lo? Ainda não, nós temos dado formação aos contabilistas certificados, principalmente em contratação pública, para que sejam estes processos, mas nem a Ordem dos Revisores, nem a Ordem dos Contabilistas ainda foram chamadas a intervir, porque ainda não há, ainda o processo ainda não está em funcionamento. Mas qual processo? O processo de verificação das tranches e daquilo que está a ser utilizado em termos de valores. Mas há aí algum atraso, não é? Ou não? Há algum atraso porque tem que se executar primeiro e depois é que se tem que verificar, não é? E, portanto, aquilo que é o acordo e o protocolo entre a Ordem dos Contabilistas Certificados e o Recuperar Portugal tem a ver precisamente com isso, com a verificação daquilo que é a utilização das respectivas tranches e dos recebimentos que são feitos por cada uma das entidades. Mas vocês vão ter uma bolsa de contabilistas? Já temos uma bolsa de contabilistas, fizemos um teste, um exame, para selecionar os contabilistas que se quiseram propor a esta bolsa e que foram atribuídas as classificações, foi dada essa base de dados ao Recuperar Portugal para quando isso começar a ser necessária a intervenção dos contabilistas certificados, eles têm os dados do lado dele para chamarem e convocarem os contabilistas certificados. 400. Mas vão trabalhar para o Estado, não vão trabalhar para as empresas que se candidataram? Não, vão trabalhar para o Estado, vão verificar na ótica do Estado, sim. Mas não é empresas, vamos lá ver, a maior parte destes, da verificação que os contabilistas certificados vão fazer em termos de Recuperar Portugal, é entidades estatais. São essas que estão a ser verificadas. São essas que vão ser verificadas. São os principais beneficiários também do PRR. Que vão ao concurso e que, portanto, que estão também abrangidas. Relativamente a uma outra área que é muito querida, a Ordem dos Contabilistas, que tem a ver com o anuário financeiro dos municípios portugueses, onde vocês analisam a execução orçamental. Esta perspectiva da descentralização está a ter impacto ou não? Em que medida é que tem impacto nas autarquias? No fundo, se tem alguma preocupação relativamente a esta descentralização? Não, nem entro, não é discussão que os contabilistas certificados queiram entrar. A descentralização o que vai dar é autonomias, rendimentos diferentes às autarquias e aplicação dos rendimentos, portanto vai ter uma gestão mais direta por parte das autarquias em áreas que são da parte do governo, nacionais, no fundo tem uma gestão nacional, passa a ser local. Portanto, vai interferir em termos de contas, claramente sim. Do ponto de vista político não manifesto, do ponto de vista das contas, espero que elas continuem a refletir aquilo que o anuário financeiro quer mostrar, que é o rigor e a execução das contas das autarquias locais. Tem vindo a melhorar. Tem vindo a melhorar. Aliás, o anuário financeiro, quando foi lançado, há muitos anos atrás, foi muito criticado, inclusivamente houve processos contra a Ordem dos Contabilistas Certificados, mas hoje em dia já há algo assumido e melhorou imensas contas das autarquias locais. Começou a haver a preocupação da exposição. Lá está a transparência, que é uma coisa que devia ser transversal às contas públicas. Há uma questão que é importantíssima. Nas contas públicas ainda não é obrigatório o contabilista certificado ser o contabilista público e isso é fundamental nas contas certas e na transparência. O Estado gosta de interferir nas empresas privadas, naquilo que é a transparência e exigências, nomeadamente no SAFT, mas faria muito melhor se começasse por dentro. Não se cansa de falar sobre isso. E a dar o exemplo. Contas certas, sem técnicos qualificados, parece-me a mim que será muito difícil. Só mais uma coisa, estamos quase a chegar ao fim, mas temos um novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Ficou surpreendida com a substituição? Olha, foi muito rápida, acima de tudo. Acho que foi surpreendente para todos, não é? Foi demasiado rápida, portanto, aceitamos sempre, obviamente. Aliás, este secretário de Estado estava, o Dr. António Mendonça Mendes, com quem tínhamos uma relação muito próxima, esteve muitos anos, foi o secretário de Estado que mais tempo teve na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, o que é bom, porque já nos dava uma forma de trabalho contínuo. Mas o Dr. Nuno Félix também tem uma relação muito próxima, há muito tempo. Ele era subdiretor-geral da área da defesa dos contribuintes, portanto, já conhece muito bem a máquina, vem de dentro, no fundo, da AT. Isso pode ser bom e pode ser mau, mas, acima de tudo, ele conhece os problemas e as dificuldades do sistema. Porque se estava na área da defesa do contribuinte,
era ele que recepcionava precisamente as queixas dos contribuintes. Isso pode ser uma vantagem muito grande em conseguir ter aqui a noção daquilo que deve ser resolvido no descomplicar e também simplificar a vida dos contribuintes na relação com a autoridade tributária. E acho que eu conheço bem o Dr. Nuno Félix, eu acho que ele tem essa sensibilidade, portanto acho que em termos da relação com os contribuintes e com a Ordem dos Contabilistas Certificados e fazendo a ponte com a autoridade tributária, acho que vai correr muito bem. Já tínhamos trabalhado com ele também e, portanto, acho que vai correr bem. Claro que é agora recomeçarmos os assuntos todos de novo, mas não tenho dúvida que vamos chegar todos a bom porto. E porquê é que acha que pode ser mau o facto de ele vir da máquina? Que não se tente só virar para a máquina. Não é? Sabe que o problema das secretarias de Estado é que tem que ter um equilíbrio muito grande. Tem que ter o equilíbrio entre aquilo que são os objetivos, também o terem uma tutela da própria entidade, da autoridade tributária, mas conseguirem também o equilíbrio junto do contribuinte. E, portanto, este equilíbrio, quem vem da máquina acaba por estar mais já parametrizado, não é? Para aquilo que são as opções da autoridade tributária. Portanto, acho que esse equilíbrio. Se bem que, como o Dr. Nuno Félix estava na parte da defesa do contribuinte, já conhece também o outro lado e conhece aquilo que deve ser melhorado. E, portanto, esperemos que seja também um passo em frente. Eu acho que nós teremos cá sempre a Ordem dos Contabilistas para fazer parte da solução, ajudar naquilo que é o esclarecimento e a evolução da relação entre o contribuinte e a autoridade tributária. Portanto, será sempre esse o papel que faremos. E já reuniu com o novo Secretário de Estado? Já tivemos. Já juntos fisicamente, mas falamos ao telefone regularmente. Muito bem. Que tipo de colaboração é que habitualmente o Governo vos pede? É uma relação estreita? Quais são as preocupações? Opiniões até técnicas sobre o impacto de determinadas medidas, muitas situações, o que se está a passar, enfim, nós no fundo somos os interlocutores que quase temos acesso em primeira mão àquilo que às vezes corre menos bem, não é? Ainda a semana passada, quando saiu um e-mail que, enfim, por engano da autoridade tributária, a notificar os contribuintes para situações ou de dívidas ou de pagamentos de 2018, nós logo os contribuintes recebem o e-mail, automaticamente contactam o contabilista certificado, nós temos acesso, partilhamos a informação e, portanto, acabamos por conseguir resolver e evitar muitos problemas que, enfim, não deviam existir, mas acabam por existir. Mas digamos que não pode dizer que há medidas que às vezes a surpreendem porque esse contacto é estreito e é positivo, é isso ou não? É muito raro haverem medidas que nos surpreendem. Normalmente são faladas connosco também. E quer que esse diálogo permaneça e continue? Sim, claro que Acha sim, que é positivo? Sim, eu acho que é positivo para todas as partes, sim. Nós conhecemos melhor que ninguém a realidade das empresas, somos o interlocutor que está ali entre as duas partes, que temos a obrigação, até pelo interesse público da nossa profissão, de assegurar o cumprimento de toda a legislação fiscal e, portanto, a nossa relação tem que ser próxima e temos que trabalhar no âmbito daquilo que é o objetivo do país e é nisso que trabalhamos. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Paula Franco. Difícil. É sempre um desafio difícil. Paula Franco. Paula Franco. Dedicada. Fernando Medina. Cumpridor. Domingos Azevedo. Um grande líder. Balanço. Positivo. Corrupção. Continua em níveis muito elevados. Fisco. Está a melhorar. Eutanásia. Não concordo. Provedoria de Justiça. Tem tido um papel importante. Tribunal de Contas. Um papel fundamental. TAP. Uma desgraça. Família. O nosso equilíbrio. Prenda. Um mundo melhor em 2023. Natal. Uma época fantástica, mágica. Portugal. Estamos no bom caminho. Paula Franco, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital no site da RTP, no RTP Play, e ouvir também em podcast o Conversa de Capital com a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.